Olá, este é o podcast Tosini Freire, a conexão entre um dos maiores escritórios de advocacia do país, os assuntos mais relevantes do direito empresarial e você. Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Bruna Borg Tomé, sou sócia aqui do escritório Tosini Freire Advogados, integro a área de contencioso cível focado no setor de tecnologia, sou também membro do Comitê de Assessoramento em Tecnologia e Inovação do escritório e hoje estamos inaugurando um novo formato do nosso Boletim Cyber. O Boletim Cyber é um documento que a gente produz desde 2020, ao longo desses 5 anos, mais de 40 edições. E o objetivo é um só, trazer as principais discussões e debates jurídicos que estão acontecendo nacional e internacionalmente sobre tecnologia e sobre inovação. Me acompanhando aqui para esse bate-papo de hoje temos o meu xará, Bruno Vioni. Bruno, que é doutor em Direito Comercial e mestre em Direito Civil, ambos pela Universidade de São Paulo, estudante visitante no European Data Protection Board, no Conselho da Europa. Foi pesquisador visitante na Universidade de Ottawa, é autor de livros como Proteção de Dados Pessoais e Regulação e Proteção de Dados, é também diretor fundador do Data Privacy Brasil, sócio fundador da Bione Consultoria, onde atua como advogado e parecerista, e ainda encontra tempo para ser também integrante e membro do Conselho Nacional de Proteção de Dados. Bruna, é um prazer ter você aqui conosco para debater o tema da vez, que é inteligência artificial, né? Então, para esse bate-papo de hoje, acho que são diversas frentes, mas prezando aqui pela objetividade e deixando aqui um pouquinho de gostinho de quero mais para outros episódios, a ideia é a gente passar sobre governança, regulação, uso responsável da inteligência artificial e alguns resultados práticos no âmbito acadêmico e da aplicação do direito. Passando já sobre governança, Bruno, a sua experiência ela deixa clara aqui que você consegue ter uma visão bastante estratégica, tanto do setor privado quanto do setor público, como é que eles estão vendo essa evolução e como eles estão se estruturando para essa evolução do uso da inteligência artificial. E aí, nesse sentido, eu gostaria de te perguntar, como que se garante a uniformização desses processos de implementação da inteligência artificial, sem descurar, né, das exigências legais e garantindo principalmente accountability, garantindo o uso responsável da inteligência artificial? Legal. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês do time de Tosini Freire para a gente poder fazer esses papos. Ambientes super qualificados, as conversas aqui são sempre muito profícuas, produtivas. E essa é uma pergunta difícil, porque a gente está vendo a implementação e o uso de inteligência artificial em alguns cenários também de forma muito experimental. Então, para você garantir essa uniformização, você tem que ter processos minimamente bem estabelecidos para que isso aconteça. Isso, vale a pena dizer, isso é bom para a eficiência, né? E aqui a gente trabalha numa chave onde governança e regulação é amiga da inovação e não o contrário. Por exemplo, uma das questões que eu tenho mais dito, reforçado, a gente fez um trabalho pela Data Privacy Brasil muito interessante também no âmbito do G20, é que inteligência artificial não se dá no vácuo, ela se dá a partir de dados. Então, uma das maneiras mais potentes de você garantir essa uniformização é você trabalhar com o elemento constitutivo dessa tecnologia. E aí entra a governança de dados, né? Então, aqui você vai ter perspectivas muito concretas do próprio olhar para evitar vieses de discriminação, que é entender que dados é uma amostra que está cheia de decisões pré-tomadas e que muitas vezes elas não são tão representativas ou pelo menos elas têm que ser complementadas para que você possa ter um uso de uma inteligência artificial mais eficiente, mais segura e mais accountable, por assim dizer. E aqui eu trago um exemplo que é relativamente velho, ajuda a entender o presente e projetar o futuro. A gente fala há muito tempo de credit scoring, né? Escoragem de crédito, a famosa nota que é atribuída ao consumidor, ao tomador de crédito, para decidir qual taxa de juros ele vai pagar, ou até mesmo se o crédito será aprovado ou reprovado. Então a gente olha para como que o próprio Superior Tribunal de Justiça emitiu uma súmula dizendo é plenamente legal você utilizar esses dados e essa tecnologia para ganhar escala nessa análise e para um acesso de crédito mais democrático, mais responsável. E ele disse, mas você tem que garantir que haja governança nesse processo.
e ali garantindo direitos de transparência, garantindo direitos de correção, de questionamento daquela decisão, que é um outro vetor muito importante de explicabilidade, interpretabilidade e eventual revisão daquela determinada decisão. Então, isso mostra, por exemplo, e aqui tem estudos empíricos muito interessantes, como que determinados sistemas de credit scoring acabavam por discriminar por não ter esse elemento básico constitutivo de governança, a utilização do CEP para a escoragem de crédito. O que essa pesquisa do professor Ramon acabou investigando e constatando é que o CEP ele acabava, sobretudo por alguns modelos, utilizando CEPs de zonas periféricas para diminuir a nota desses tomadores de crédito, e que na sua grande maioria eram pessoas, sobretudo, negras, né? E, inclusive, outras políticas públicas mostram que, muitas vezes, até o contrário, a depender da situação do país, entre outras coisas. O sucesso do microcrédito se provou por A mais B, que muitas vezes uma pessoa que tem até uma capacidade econômica menor, ela pode muito bem pagar a sua conta mais em dia do que outras pessoas que tomam mais riscos na sua respectiva vida, né? O sucesso do microcrédito é justamente isso, né? Pessoas de zonas periféricas que têm até uma capacidade de implemento maior do que de outras zonas mais abastadas socioeconomicamente, né? Que é o caso emblemático indiano, formulador dessa política pública. Interessante, Bruno. E falando um pouquinho de governança, trazendo um pouquinho para a nossa realidade aqui do escritório, você falou muito dessa preocupação, né, com o viés discriminatório. Nós temos uma preocupação aqui no escritório com o sigilo da informação, com os dados que são tratados, né? Então, a gente instituiu aqui no escritório um programa que a gente chama de IALab, que nada mais é do que um programa estruturado para que todos os usos de ferramentas que estejam no mercado, antes de passarem a serem usados aqui, eles passam pelo crivo do nosso sistema de governança. Então, a gente vai analisar se é uma ferramenta que está adequada, de acordo com a regulamentação, se é uma ferramenta que toma os cuidados necessários para a confidencialidade, quais são os resultados que se espera dessa ferramenta. Uma vez que passa nesse crivo do nosso comitê de governança, a gente não amplia o uso para todos, a gente cria um grupo select para testes dessa ferramenta num ambiente controlado, para a gente analisar resultados. E aí sim, se a gente entende que são resultados favoráveis, que é uma ferramenta segura, a gente passa a trazer, né, essa explanação de uma forma mais ampla no escritório, não sem antes treinar todos, né? São diversos treinamentos que são feitos, sobretudo para a gente garantir o uso controlado, adequado, com necessidade de revisão. A gente sempre fala que o resultado é nosso, né? A capacidade intelectual ali, a garantia daquele resultado é nosso, e a gente estimula mais para ganho de eficiência administrativa. Agora, não dá para a gente falar de governança sem falar de regulação. E a pergunta que eu ia te fazer, como estudioso do tema, é quais são as principais diferenças entre o nosso PL 2338 e o AI Act? E por que eu pergunto isso? Porque, em geral, todos bebem da mesma fonte de inspiração, os debates, né, os grupos hoje em dia são multifacetados, diversos grupos internacionais participando, mas, na prática, a regulação tende a ter diferenças de acordo com as especificidades de cada jurisdição, com a cultura, com as necessidades. Então, pensando nesse recorte brasileiro, o que você diria que são as principais diferenças? Você pontuou bem que hoje a gente vive um momento de governança global da inteligência artificial. Então, é o que a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Socioeconômico, UNESCO, e dali vem um pouco dessa fundação comum que a lei brasileira também bebe, a lei europeia também bebe, a lei canadense também bebe, e outras também se inspiram, da chamada interoperabilidade regulatória. Agora, para por aí, porque a ideia de interoperabilidade não é copia e cola. E a lei brasileira, ao contrário de algumas análises que têm saído, ela não é um copia e cola do AI Act, ela tem diferenças profundas do AI Act. A primeira delas o próprio projeto de lei brasileiro, o 2338 em particular, ele é muito deferente aos valores constitucionais, ou seja, a lei hierarquicamente superior do que viria ou virá a ser essa futura lei. Então, a principiologia desse projeto de lei, para começar ali mesmo pelo início, ela não apenas internaliza os princípios globais
de governança de inteligência artificial, como explicabilidade, não discriminação, uma IA segura e assim por diante, mas ela olha para outros princípios que fazem parte do nosso pacto constitucional, como, por exemplo, um meio ambiente ecologicamente equilibrado. A IA vai ter um impacto positivo e negativo sobre a perspectiva de sustentabilidade e assim por diante. E um outro ponto muito interessante, me parece, é a topografia, como que a lei ela está estruturada. O AI Act ele é criticado, inclusive, por ser uma lei muito baseada na segurança do produto ou do serviço. A lei brasileira também, o projeto de lei brasileiro também olha para isso, mas ele olha para uma perspectiva mais de anunciar, listar direitos e deveres dentro dessas relações que são impactadas e que não são apenas de consumo sobre inteligência artificial. Então, a topografia do nosso projeto de lei, inclusive isso é elogiado pelos acadêmicos europeus, ela parte de uma perspectiva de enunciar os direitos e depois enunciar os deveres e entender qual é essa sinergia, por assim dizer, nesse sentido. A outra grande diferença, penso eu, em comparação ao AI Act, também algo que a gente tem bastante acimentado no Brasil, que é entender que a lei ela pode também ter conexões com políticas públicas. Então, a gente tem aquilo que a gente chama de normas programáticas. Então, o projeto de lei ou a futura lei ela não vai resolver problemas de políticas públicas, mas ela pode apontar diretrizes pelo qual o executivo e outros órgãos terão que olhar para essa perspectiva. E o nosso projeto de lei, ele poderia ter avançado mais, mas ele já avançou minimamente, que é entender que o Brasil é um país recheado de desigualdades. Então, a linguagem de antidiscriminação, seja indireta ou direta, e a indireta é mais forte, né, nesses sistemas de inteligência artificial, não há necessariamente uma intencionalidade na discriminação, mas ele aprende com a discriminação estrutural que existe na sociedade, para, por exemplo, muitas vezes estar mal calibrado, inclusive do ponto de vista de gênero e não apenas de raça, num processo seletivo, como a gente vê, aonde que ainda é bastante machista, masculino e bastante branco, né, alguns determinados segmentos profissionais, e que ele não deve reproduzir isso que acontece. Então, o nosso projeto de lei, ele tem uma linguagem também, do ponto de vista de antidiscriminação, diria eu, mais forte, por exemplo, do que em comparação ao europeu. Agora, o que me parece que é a grande diferença, e aí a discussão brasileira se aproveitou de como que o AI Act já está sendo testado e está sendo criticado, são dois pontos principais. Isso tem a ver com um relatório recente que saiu do Draghi, ex-ministro europeu e também do Banco Econômico Europeu, em que ele diz que o AI Act está sendo bastante negativo sobre dois principais aspectos. Uma lei muito prescritiva, muito detalhada, e isso é natural, pelo menos no contexto europeu, porque o que eles querem resolver é como que vários países do bloco econômico, eles conversam entre si, eles evitam discussões ou decisões contraditórias, então por isso que eles prescrevem mais, é mais detalhista a proposta europeia, por isso que é um regulamento, tal como é o GDPR, né, lá, e é uma série de regras muito de uma perspectiva ex ante, ou seja, você detalha muito para que na largada, de saída, você já tem as respostas, você procura antecipar as respostas para fins de governança desses direitos e deveres. A proposta brasileira, ela é uma proposta muito menos prescritiva, basta você fazer um bicolunado, a quantidade de artigos, pelo menos de dispositivos, é muito menor do que o AI Act, então a proposta brasileira é menos prescritiva quantitativamente e qualitativamente. E, ao ser menos prescritiva, ela deixa para o depois. Ao invés de ser ex ante, ela deixa muito para o ex post. E aí vem a terceira principal diferença, penso eu, do PL 2338. A discussão essa foi uma discussão quente e foi uma discussão que acabou amadurecendo mais nos instantes finais da Comissão Temporária de Inteligência Artificial. A regulação ela tem que impulsionar a inovação. E a gente tem um problema sério no Brasil, que é de cooperação institucional. Quem vai fazer a regulação da inteligência artificial? Quem vai definir essas regras abertas a posteriori do ponto de vista ex post? A gente não pode driblar a infraestrutura regulatória já existente no Brasil.
E a regulação já está acontecendo no setor financeiro pelo Banco Central, já está acontecendo no setor de saúde pela Anvisa e pelo setor de assistência suplementar pela ANS, já está acontecendo no setor de telecomunicações pela Anatel. E aí a proposta brasileira propôs o CIA, o Sistema Brasileiro de Governança e Regulação de Inteligência Artificial, que é um arranjo institucional descentralizado, mas cooperativo para que isso aconteça. Vai haver uma autoridade coordenadora, hoje quem está sendo proposta é a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, mas ela não centraliza o enforcement ou o futuro enforcement dessa lei. Por exemplo, muito diferente do que a Espanha está seguindo, onde ela está centralizando primariamente o enforcement numa nova agência reguladora, a Agência Reguladora de Inteligência Artificial. Olha a diferença brutal do que está sendo previsto aqui no Brasil para o que está sendo feito na Europa. Um projeto de lei menos prescritivo, mais ex-post e com arranjo institucional mais descentralizado e com deveres muito fortes de que haja essa cooperação. E aí teve uma outra discussão muito forte que aconteceu no Senado, que e quem não é regulado? Ou pelo menos quem não tem uma agência chamada de sua para responder. Uhum. E aí a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, seria essa autoridade regulatória residual. Então, para quem não tem um econômico setor específico hiper, super regulado, responderia para a ANPD. Perfeito. E faz sentido até, porque a gente ainda não tem a regulação específica vigente no Brasil. E quando a gente olha para os casos concretos existem, né? Os sistemas estão aí, estão em uso, as discussões, os debates já acontecem. E foram para o judiciário. Uhum. E aí, por que eu digo que faz sentido, talvez, esse sistema descentralizado? Porque quando a gente olha para os casos que estão em julgamento, as temáticas são diferentes. Então, a gente tem discussão sobre o uso de inteligência artificial na prevenção de fraude, aí alguma relação também com o sistema financeiro. A gente tem discussão de uso de inteligência artificial para reconhecimento facial. Uso de inteligência artificial para tomada de decisão supostamente automatizada, moderação de conteúdo. Então, as temáticas concretas são diferentes e talvez, então, faça sentido nós termos um projeto diferenciado aqui para o Brasil, com autoridades, cada uma regulando o seu pedaço, sem descurar de uma autoridade residual e que centralize a coordenação. Falando agora um pouquinho, pensando em caso concreto, a gente começa a se preocupar também com o uso responsável da inteligência artificial. E aí o que eu queria te perguntar, e até voltando um pouquinho para o seu início da conversa, o que você entende que são os pilares fundamentais para garantir o uso adequado, o uso seguro, equilibrado da inteligência artificial? O CNJ editou recentemente uma resolução 615 de 2025, que traz ali algumas diretrizes sobre o uso da IA no âmbito do Poder Judiciário. Você entende que esse documento é suficiente, está adequado com o que você entende que são esses pilares fundamentais? Essa discussão que foi feita no Conselho Nacional de Justiça ela é muito interessante porque, de certa maneira, ela já antecipa um cenário futuro caso a gente venha a ter uma lei geral de inteligência artificial. Porque quando a gente analisa a resolução do CNJ, ela é justamente bastante detalhista sobre quais são as medidas de governança. E que se você comparar com o projeto de lei que está sendo discutido hoje, seria quase como se fosse mais um andar desse edifício. Tem a fundação, que seria essa lei geral, que valeria para todos os setores econômicos e possíveis usos de inteligência artificial, e você tem um andar específico construído ex post, a posteriori, por um órgão regulador específico que delineia melhor quais são os contornos dessas regras, desses deveres e assim por diante. Então, o que a gente nota nessa resolução? Primeiro, uma perspectiva de trabalhar com degraus de riscos associados e que calibram a maior intensidade ou a menor intensidade da resposta de governança ou de regulação. Por exemplo, nessa resolução do CNJ, se previu que não se admite o uso de inteligência artificial, seria um risco que não valeria a pena correr e o benefício dele seria pouco expressivo, de você utilizar inteligência artificial como na jurisdição criminal, sobretudo para automatizar cálculo de reincidência ou de pena. Então, qual foi a lógica, penso eu, do CNJ? Olha,
É um risco que não vale a pena correr porque você está lidando com uma das liberdades, uma das garantias mais fundamentais, que é a sua liberdade de ir e vir. Então, isso foi considerado como um risco inaceitável, é proibido esse tipo de uso de inteligência artificial. Então, é uma resposta muito concreta, muito forte. Agora, existem outros degraus de risco. Risco alto é você utilizar a inteligência artificial onde que você vai ajudar na fundamentação de uma decisão que ela é de mérito, ela não é de um despacho qualquer, ande esse processo ou dê prazo para as partes manifestarem em 15 dias para produção de prova ou listar testemunhas ou algo do tipo. Não, é a fundamentação de um dos momentos processuais mais importantes. O que disse o CNJ? Olha, as partes, o advogado, tem que saber que está sendo utilizado a inteligência artificial para ele exercer o seu contraditório e a sua ampla defesa. Então, não se proíbe, mas as medidas de governança elas são muito mais fortes. Além de transparência, você tem que olhar para essa perspectiva de não viés, de explicabilidade daquela decisão, de qual é o grau de interferência naquela decisão e assim por diante. E um degrau ainda mais baixo, que seria inclusive o degrau mais populado, que seria de riscos baixos, né? E os benefícios eles também seriam relativamente altos. Por exemplo, utilização de inteligência artificial para distribuição de processos, que já acontece há bastante tempo e coisas desse tipo, onde você não precisa ter a explicabilidade daquele sistema de inteligência artificial, tal como quando é utilizado para fundamentar uma decisão de mérito, mas que você precisa ter transparência que aquilo está acontecendo. E aí é interessante porque uma pesquisa que foi feita pelo CEDIS, do IDP, o Centro de Internet e Sociedade, olhou para o Sinapsis, que é a base de dados pública do CNJ, que olha para a utilização de sistemas de inteligência artificial e olha como que a regulação não impede a inovação, traz segurança. Eles fizeram um estudo e empiricamente eles conseguiram comprovar que mais de 80% dos sistemas hoje utilizados pelos tribunais são de baixo risco. Então, isso traz uma segurança de dizer, olha, a gente está no caminho certo, isso daqui que é uma amostra mais controlada, a gente olha com uma outra prioridade em termos de governança e assim por diante. Então, acho que é uma boa resolução e é uma resolução que também considera que a regulação e a governança é um processo de aprendizado. Então, ela abre espaço, cria um comitê para que esse comitê ele possa revisar essa resolução e ele possa também incidir de forma mais concreta nesse sentido, trazendo aqui uma outra regra muito concreta. Os advogados e as advogadas via OAB também vão poder auditar esses sistemas. Ou seja, a gente está falando de trazer benefício para que tenham um acesso à justiça mais democrático, mas um acesso à justiça também mais resiliente para que reforce a confiança entre o judicionado e quem faz a adjudicação, né, desses processos. Então, considero que é positivo, sim, essa resolução, e ela mostra a importância de a gente ter uma lei geral, porque sem uma lei geral, caso contrário, o que tende a acontecer? A gente vê o avanço dessas regulações setoriais, mas sem partir de um ponto em comum que evita respostas muito distantes e díspares entre si, o que também não é algo recomendável, porque o que a gente vai ver no futuro cada vez mais são sistemas de inteligência artificial transsetoriais, compartilhamento de dados transsetoriais. E aí, se você não tiver essa fundação comum, você tende a viver num caos jurídico e do ponto de vista, inclusive, para fins de estabilidade, previsibilidade de como que você vai atuar nesses mercados. Do ponto de vista de segurança jurídica, inclusive. Agora, você trouxe um dado importante, né? Essa questão da transparência sobre o uso da inteligência artificial, e a gente está aqui falando do uso responsável. Sou sócia de contencioso, então a gente vê caso concreto no judiciário dia sim, dia sim. E a gente já se deparou com alguns casos do uso irresponsável. E aí eu trago um exemplo prático. Não foi nem pelo judiciário, foi por uma das partes do processo, que trouxe uma citação de uma decisão judicial muito específica. Tão específica que gerou uma desconfiança. Porque o caso era tão diferente, a gente realmente achou não deve ter jurisprudência ainda firmada sobre isso. Mas foi citado, foi trazida a fonte daquele julgado, então a gente fez o básico. Vamos ler inteiro o teor dessa decisão. A primeira dúvida que nos surgiu será que existe? Será que foi inventado? Existia. O texto trazia aquela fundamentação jurídica, mas tinha uma diferença.
não dizia respeito à empresa que estava citada como dizendo respeito. E o fato daquele julgado estar trazendo, né, citado, ter sido alterado para alterar a empresa, trocava totalmente a interpretação daquela decisão. E a gente tinha alguns sinais do uso de inteligência artificial, provavelmente um caso de alucinação, de inteligência artificial ou manipulação de conteúdo, a gente não consegue ter a certeza sobre isso está em discussão no judiciário, isso foi trazido, chamada a atenção sobre esse ponto, mas traz aqui uma discussão muito importante sobre essa transparência do uso, que você mesmo disse, para trazer até a possibilidade dos advogados contestarem, impugnarem, era exatamente o que se tornou essencial nesse caso concreto. Acho que uma recomendação geral, né? Eu disse muito que a gente aqui no nosso escritório tem um sistema de governança, a gente faz muitos treinamentos, e um dos pilares principais que a gente traz aqui nos nossos treinamentos é revise. A informação é nossa, o trabalho é nosso, o sistema ele não nos substitui, ele nos ajuda e nos assiste. Mas a garantia daquele documento que é feito é nossa, é dever nosso revisar, né? E acho que esse caso é um desses exemplos. Acho que, pelo que você mencionou, a própria resolução do CNJ também tem essa preocupação. Mas veja que coisa interessante, conversa com o que você falou no início da nossa conversa, né? Vocês não vivenciaram uma situação similar a essa porque vocês têm uma instância de governança que estrutura a adoção desses processos. Mas as organizações que não têm. Então, isso passa uma perspectiva também, sobretudo no âmbito do direito, de quais são os nossos deveres éticos também, e que, inclusive, a gente tem regulamentação pesada sobre isso, porque a nossa profissão é uma profissão regulamentada, OAB, etc., nesse sentido. Por isso que acho que também um desafio para o futuro é como que, por exemplo, a profissão jurídica, ela vai demandar habilidades relativamente diferentes daquela que nós fomos treinados quando estivemos lá atrás nos bancos da faculdade. Eu dou uma experiência muito própria onde eu leciono na graduação da ESPM. A gente tem uma política de uso de inteligência artificial para os estudantes, porque a gente entende que não tem como não utilizar, tem que utilizar, faz parte disso. Mas quais são esses deveres que você tem que ter e os cuidados para tanto. Então, transparência é um deles, etc. E aí até eu me vi numa situação muito interessante, porque normalmente lá atrás a gente era treinado para utilizar nota de rodapé, super extensas, e muitas vezes assim para falar qual que era a fonte do julgado ou a fonte doutrinária citada, etc. E aí os alunos e as alunas de forma criativa, com base nessa política ampla e geral, começaram a utilizar a nota de rodapé para o quê? Para dizer que naquele parágrafo, naquele momento, tinha sido utilizada inteligência artificial e que algumas alucinações poderiam estar acontecendo e eles estavam corrigindo naquele sentido. Muito importante. Então, são coisas que a gente precisa também dar espaço para que essa governança ela aconteça de forma criativa. Por isso que eu acho e tenho bastante convicção que uma lei ou uma política, ela não vai responder todos os casos, mas ela traz diretrizes de como que isso deve se concretizar. E pro direito isso é fundamental, porque como você disse, direito é linguagem. E a nossa linguagem ela é sobretudo renovada, né? Então os julgados mudam, a gente tem uma retroalimentação, uma rearticulação disso, a jurisprudência pode mudar, essa é a beleza do direito. E se a gente for adotar a inteligência artificial só olhando para o passado, que é como ela funciona, né? Aprendendo com dados do passado para entender probabilisticamente o que pode ser uma melhor decisão, uma melhor fundamentação, algo do tipo, a gente não vai mudar o futuro, ou pelo menos essas mudanças de entendimento. E aí entender que o sistema ele não te substitui, mas ele te complementa, inclusive para dizer o que está eventualmente de discrepante nessa jurisprudência dominante, com base nos últimos artigos que tem saído. Imagina que beleza você utilizar um sistema de inteligência artificial generativa para dizer, olha, esses são os últimos artigos de 5 anos sobre essa determinada matéria. Essa é a jurisprudência dominante feita nos últimos 10 anos. O que tem diferença entre a doutrina mais moderna e essa jurisprudência que poderia ser mudada? Esse é o input para você ter um output criativo e belo do ponto de vista de direito e linguagem que a gente necessita. Isso você não faz sem ter processo de governança, que é o que você mencionou, sem treinar o estagiário daqui do Tozini que ele pode fazer isso, e as pessoas que estão se graduando hoje em dia.
E eu ia te perguntar, acho que você acabou até antecipando aqui minha última parte de perguntas, que era justamente sobre a aplicação da inteligência artificial no âmbito acadêmico, né? É inegável, como você acabou de citar, que existem novas formas de aprendizagem e novas formas de aplicação no direito. Como que você acha que a gente consegue usar de maneira significativa? Você acabou de trazer um exemplo disso, que é nos ajudar numa comparação analítica para depois a gente conseguir se deparar e trazer uma conclusão ou uma nova ideia a partir de algo que a máquina pode nos ajudar no primeiro momento, né? Nessa comparação. Tem outras contribuições que a inteligência artificial poderia ter aqui no âmbito acadêmico, na formação dos novos profissionais? Sem dúvidas. Tem algumas pesquisas que mostram que, sobretudo, a inteligência artificial ela tem acelerado e trazido ganhos qualitativos em ciências muito duras, como química, genética. Sobretudo, você tem que comparar, né, dados, cruzar, verificar as correlações, e nisso a inteligência artificial é muito boa, né, realmente, né? Em algumas áreas um pouco menos mais duras, como de ciências sociais, principalmente do direito, ali o uso tem que ser um pouquinho mais controlado e afunilado, né, o famoso fine tuning, para que você possa ter um resultado qualitativo melhor. Então, acho que assim, depende muito da área da ciência que você está trabalhando, utilizando inteligência artificial, porque talvez até o método, não a metodologia, o método pelo qual você vai utilizar a inteligência artificial, ele seja relativamente diferente nesse sentido. Então, acho que assim, tem ganhos muito interessantes do ponto de vista criativo. Isso faz com que a gente tenha mais tempo para pensar nessas respostas fora da curva, porque a parte mais tarefeira de pesquisa ou de produção do conhecimento, isso você consegue automatizar. Sei lá, se a gente pensar 5 anos atrás, quanto tempo você demoraria para fazer um compilado de precedentes sobre um determinado tema? Talvez 1, 2, 3, 4 horas. Talvez hoje, com inteligência artificial, você faça em poucos minutos. Sim. Isso vai permitir que você possa acrescentar um input nessa inteligência artificial para entender as diferenças e as convergências entre esse julgado. Ou seja, você vai ter mais tempo para pegar com uma lupa e montar a sua perspectiva crítica sobre aquele julgado. Então, isso abre mais espaço para a criatividade. Então, me parece que está mais em entender como usar e entender também as possibilidades, mas também as limitações da inteligência artificial, que é o que você falou, assim, ela não vai escrever a sua peça, 100% da sua peça, e ela não vai fazer um bom trabalho sozinha, ela vai fazer um bom trabalho se você fizer essa curadoria dessa informação. Então, o que eu tenho dito muito nós vamos nos tornar cada vez mais curadores de informação, porque a gente vai entrar numa lógica de produção e de organização da informação diferente, mas a criação e a mente crítica, as habilidades críticas, isso a gente ainda está bem distante de uma super inteligência artificial, uma inteligência artificial geral, e que aí isso, pelo menos ao que tudo indica, demora um tempo suficiente para que essa beleza semântica, mas sobretudo criativa, ainda demore a acontecer. Então, não vai faltar trabalho e vai sobrar trabalho para quem tem essas habilidades que não são daquele direito retrógrado e copia e cola, onde que você não tem habilidade crítica. Para essa turma que faz um trabalho hoje que ele é pouco reflexivo, pouco crítico, pouco criativo, isso sim vai ter um impacto. Agora, para um outro pedaço, um outro filão grande do direito, e essa é a beleza do direito, permanece sendo uma área bastante potente e com agora mais ganho de escala qualitativo. Sem dúvida, Bruno. A gente se depara aqui com algumas pesquisas feitas sobre o uso da inteligência artificial em escritórios, em departamentos jurídicos como um todo, e os resultados estão indo mais nesse sentido, né, de eficiência do advogado, de eficiência do estagiário para produzir a sua atividade core, para ter a sua atividade intelectual. Então, esses sistemas estão sendo utilizados mais para o uso de tarefas administrativas, e aí tem resultados que geram
60% a menos de tempo gasto com tarefa administrativa, mas não é que deixa de ter esse trabalho. Esses Exato. 60% eles são devolvidos ao advogado para que ele possa fazer essa sua análise crítica, pensar novas estratégias, pensar uma nova regulação, poder debater dentro do seu espaço de discussão, né? Tem outros estudos que trazem mais de 1 hora por dia, com tarefas administrativas, que seriam tarefas de, deixa eu verificar se esses 10 contratos, nos 10 contratos, possuem a cláusula tal. Hoje já existem tecnologias que conseguem identificar isso em 1 minutinho. Mas se o advogado, o estagiário tivesse que fazer isso, ele teria que analisar um a um, abrir, gasta-se um tempo. Mas acho que é muito importante a gente realmente ter esse pensamento de que o trabalho ele continua existindo, com mais profundidade, mais robustez naquela parte que é o core de cada atividade, né? No direito aqui, a gente fala muito da produção intelectual, da adaptação daquele texto ao cenário do caso concreto. É como você disse, acho que inteligência artificial nenhuma supera a nossa percepção do cliente, a nossa percepção do judiciário, palavras que colam, palavras que não colam, como que a gente vai explicar isso de uma forma mais fácil. Isso tudo são recursos humanos que ainda são indispensáveis e que fazem a diferença no caso a caso, né? Acho que foi recentemente que o Bill Gates disse que a semana do trabalho ia reduzir, daqui 10 anos nós teríamos 2 dias de trabalho. Acho difícil, eu tenho minhas dúvidas. Acho que a gente substitui. Em termos de questões administrativas, talvez, mas a gente tem esse outro lado que você bem frisou. Teve uma frase muito interessante do senador Eduardo Gomes, relator do PL 2338 de 23, porque a classe artística foi uma classe muito forte, né, do ponto de vista, inclusive, do desenho da regulação. Tem um capítulo específico de produção de direitos autorais, e ele lançou uma frase no plenário interessante. Eu quero uma inteligência artificial que me ajude a lavar a louça, a encomendar comida, etc. Essa inteligência artificial, ela é super bem-vinda, etc. Agora, a criação da arte, ela também pode ajudar, mas ela não vai substituir. Exatamente. Que é aquela percepção específica, aquele sentimento que ainda é da natureza humana, né? E praticamente, ou insubstituível, né? Também concordo com isso. Bruna, a gente vai encerrando a nossa conversa. Não sei se você gostaria de acrescentar mais algum comentário sobre o tema, mas desde já agradeço de novo a sua participação, inaugurando esse nosso novo formato do boletim. Certamente a gente vai ter oportunidade para novos papos. Legal. Eu deixar algumas dicas de leitura. Acho que vale muito a pena acompanhar a Kate Crawford, que é uma americana que tem feito pesquisas de forma sistemática. Ela fundou uma organização que chama AI Now, muito legal. Daqui do Brasil também pessoas magníficas, como o professor Virgílio Almeida, que é um engenheiro, vale muito a pena acompanhar ele, professor emérito da Federal de Minas Gerais. Nina da Hora, outra cientista e que tem olhado muito para a perspectiva antirracista da inteligência artificial, fazendo o merchan. Olhem para as pesquisas, cursos da Data Privacy Brasil. E no último curso que eu dei sobre inteligência artificial lá na ESPM, teve uma coisa que mudou muito o jeito de pensar dos alunos e das alunas, que foi assistir um documentário chamado AlphaGo. Vale muito a pena assistir, está no YouTube, aberto, etc. E comparar 2 testes que são muito famosos sobre inteligência artificial, que é o teste de Turing, que é o teste da imitação, mas, sobretudo, do quarto chinês, onde que agora, ainda mais com esses saltos tecnológicos, não basta apenas entender se um sistema de inteligência artificial ele imita de forma perfeita, ou muito próximo do perfeito, alguma atividade humana, porque isso já está acontecendo, de certa maneira, mas entender como que esses sistemas, eles realmente compreendem ou não toda essa perspectiva crítica, imaginativa, de linguagem desses sistemas, e que aí tem a ver com esse teste um pouco mais moderno, e que contraria o teste do Alan Turing de vários anos atrás, e acho que é uma boa chave de análise para a gente pensar as possibilidades, mas também as limitações da inteligência artificial. Muito interessante, Bruno. E, pessoal, para quem tiver mais interesse em acompanhar
os temas envolvendo não só inteligência artificial, mas como um todo, tecnologia e inovação, eu convido a todos mais uma vez a acessar nosso site. Lá vocês conseguem encontrar todas as edições do nosso boletim Cyber News, que traz essas discussões de proteção de dados, ferramentas tecnológicas, todos os debates no âmbito regulatório e contencioso e do noticiário nacional e internacional. Muito obrigada a todos, até o próximo episódio. Muito obrigada, Bruno. Obrigado pelo convite, foi um prazer. O prazer é nosso.